Olá, servidores. Estamos mais uma vez aqui com o programa Simussar em Ação. Na nossa parceria com o Ronaldo Pinheiro, o Jaque, na parte técnica, também com o Dr. Sávio. Seja bem-vindo, Dr. Sávio, mais uma vez. Hoje, nós primeiro vamos começar com os avisos, depois nós vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa que a administração municipal está propondo para os servidores municipais. O primeiro aviso a gente está divulgando nos grupos do sindicato, desde sexta-feira já, é em relação à escolha do presente natalino para os servidores. Já temos uma boa quantidade de servidores que já fizeram a sua escolha, né? Então, está nos grupos, a gente tem sistematicamente repostado o link de acesso. Então, o servidor acessa o link, faz a sua escolha. Esse ano a escolha está entre uma mateira ou a ave natalina, que é tradicional já. Então, a ave natalina sempre está junto conosco. E também, esse ano, o segundo presente é a mateira, com a logo do sindicato, uma mateira bem bacana, aí, produzido por uma empresa aqui de Santa Rosa, também uma empresa que tem muitos produtos de qualidade também. E também o servidor que quiser conferir o produto pode vir até o sindicato aqui, que nós temos um exemplar aqui para ser conferido antes de fazer sua escolha. Só que temos que ter um cuidado, na hora de digitar o número do telefone, há uma regrinha básica ali que precisa ser respeitada para que o sistema aceite a resposta. Então, ele dá a sugestão, siga aquela sugestão e faça tal qual está sendo proposto, que não vai ter problema algum na escolha do seu presente natalino. E qualquer coisa também, se ainda assim encontrar alguma dificuldade, pode vir aqui no sindicato ou entrar em contato com o sindicato, que a Denise e a Márcia estarão dispostas a auxiliar qualquer servidor que tenha essa dificuldade. Então é muito importante fazer essa escolha. Também a gente já deixa também avisado os nossos colegas que em breve a gente também estará chamando novamente para a Assembleia de meio de ano, Assembleia em julho, certo? Então vamos ficar atentos, porque nós temos bastante coisas também para serem decididas nessa Assembleia novamente. E aí o servidor precisa então estar participando das atividades do sindicato. Em relação à reforma do salão, nós tivemos uma reunião da diretoria no sábado, junto com a equipe de engenheiros que está trabalhando com essa reforma, e graças à expertise dos colegas, aí a gente encontrou uma forma para que nós possamos dar início então às nossas obras. A gente encontrou as condições, as possibilidades, conversamos com a equipe técnica e em breve estaremos dando início então à nossa reforma do salão. Existe essa condição, esperamos que dentro do cronograma que a gente propôs, a gente consiga atingir e aprovar a documentação que está sendo encaminhada. Cronograma, iniciamos as obras, previsão de início das obras é para início de agosto, final de julho, mas a gente estipula mais início de agosto, é a primeira semana de agosto, a gente estar dando início às nossas obras do salão. Então também vai ser importante que vai ter uns dias, né, mais adiante, que nós não teremos atendimento aqui no sindicato devido às obras, né, devido à questão da reforma. Então nós teremos uns dias aí que a gente não vai poder estar atendendo, seja dentista, seja atendimento administrativo também. Estaremos adequando também toda a sala dentária também, né, para estar dentro das novas normas e exigências tanto do município quanto da vigilância sanitária de forma geral, e dentro das normas gerais aí que precisam ser adequadas a nossa sala do dentista. Então a gente estará fazendo tudo isso. O projeto já está pronto, o projeto já está sendo encaminhado, e aí todo esse processo vai ser feito a partir de agosto, então ao longo do segundo semestre desse ano. Esperamos o mais rápida a conclusão possível para que os servidores também possam estar usufruindo dessa nova estrutura, ou dessa estrutura totalmente reformada, remodelada e melhorada para o bem dos nossos associados servidores públicos e seus dependentes. Pois bem, Sávio, agora Dr. Sávio, desculpa, a gente entra no nosso debate principal, que é a pesquisa também que a Prefeitura está fazendo. A Prefeitura, nós, em final de abril, início de maio aí, desse ano, a gente encaminhou uma pesquisa junto aos servidores públicos que resultou nesse relatório técnico, né, analisado, compilado, estruturado por uma equipe que, a partir das respostas dos servidores, né, concluiu
e avaliou tudo aquilo que foi dimensionado em relação à saúde do servidor público aqui de Santa Rosa. Um olhar muito aprofundado, muito voltado para a NR1 também, que teve a sua reformulação, sua reedição. E aí a gente chegou a esse relatório técnico. Inclusive, hoje à noite a gente terá reunião da diretoria também, onde a diretoria também vai estar recebendo, né, o resultado desse relatório. Também nós temos o nosso parceiro, né, um professor e também engenheiro de segurança do trabalho, Ayrton Monteiro, né, que também está auxiliando na reforma do sindicato. Ele também faz uma análise de todo esse material, né? Ele tem uma manifestação técnica dele que é muito importante também para a legitimidade de todo esse processo que nós estamos fazendo. E a partir do nosso trabalho, da nossa iniciativa, a Prefeitura também lançou uma pesquisa. Só que, claro, a pesquisa da Prefeitura ela tem algumas coisas aí diferentes da nossa, obviamente. É do interesse deles, né, a forma com que eles fazem. Nós fizemos uma pesquisa, não solicitamos identificação e nem a condição de identificar quem respondeu, porque o nosso interesse não era identificar ninguém, e sim dar maior tranquilidade para que o servidor pudesse estar respondendo sem medo de sofrer alguma represária ou a condição de ser identificado conforme sua resposta fosse computada. Então, nós tivemos essa segurança também, essa noção, né, manter em sigilo o nome do servidor, ou mesmo não podendo identificar conforme a resposta. Já da Prefeitura não é tão claro desta forma, né, doutor? O importante, né, é a gente reforçar e ressaltar, né, essa oportunidade que o sindicato deu aos servidores associados, né, se manifestarem com relação às questões relacionadas a trabalho e ambiente de trabalho, uma vez que é um assunto agora que está muito em voga, né, em função dessa questão da entrada em vigor da NR1 com seus aspectos psicossociais, e nós, como, né, entidade aí de apoio aos servidores, precisaríamos ter, né, uma amostragem, né, dessa realidade do servidor. E é importante, né, isso que tu falou da questão de ser algo que não identifica a pessoa, né? Então isso dá a possibilidade do servidor se manifestar de forma espontânea, e isso vejo que trazem dados muito relevantes, né, Jonas? Como tem a própria questão da conclusão técnica, como tem a questão dos apontamentos e sugestões que o técnico faz a partir desses dados que foram produzidos. E isso, de certa forma, representa, né, Jonas, o que a gente vem recebendo aqui no sindicato, né? Porque a gente acaba tendo uma grande demanda, né, dos servidores aí com questões em seu ambiente de trabalho. E é incrível como não há em nenhum momento alguma medida preventiva, né, para situações que possam surgir com relação ao servidor, porque tudo decorre muitas vezes, né, de algo que não tem medida preventiva, e o servidor é colocado naquela situação, e a partir daí se identifica, né, algumas situações, mas o servidor já está em curso com aquilo, né, e daí tem que se adaptar, e aí tem que buscar que a administração de condições, e aí entra esse cabo de guerra, que muitas vezes a parte mais frágil é o servidor, e ela acaba sendo, muitas vezes, além de não ter recepcionada a reclamação que ela fez, ela acaba sendo punida, né? Como a gente pôde observar essa semana, né? Uma servidora fez uma reclamação com relação ao setor de trabalho, e como consequência ela teve determinada a retirada dela daquele setor. Então,
eu vejo que essa pesquisa ela é muito oportuna e precisa ser trabalhada cada vez mais com o nosso servidor e, logicamente, agora a administração, né, depois de ter visto todo esse trabalho do sindicato, também está fazendo uma pesquisa, mas que a questão que é trazida para o sindicato, né, Jonas, é justamente essa. Eu tenho que me identificar. Como é que eu sei que eles não vão fazer uma lista ali de nome com reclamação e isso gerar algum tipo de retaliação enquanto servidor? Então, vejo que quem caberia dar essa tranquilidade, essa segurança é a administração, mas muitas vezes a gente não vê esse esforço para clarear isso e principalmente incentivar a participação do servidor em responder esse tipo de pesquisa. Inclusive nós, né, doutor Sávio, em algumas reuniões aí com equipes da administração municipal, a gente solicitava já, na época, isso já há anos passados, solicitava que fosse criado um relatório em relação aos tipos de doença que afastam, a quantidade de servidores afastados, o tempo de afastamento, que a gente criasse um histórico em relação a isso, para que a gente pudesse identificar com mais precisão quais são as doenças que afastam e o porquê, em determinados momentos, essas doenças estão acontecendo. Se elas são relacionadas ao trabalho, se elas são relacionadas ao estresse, se elas são relacionadas ao esforço repetitivo, se são acidentes, simplesmente, o porquê aconteceu o acidente, quem tem essa condição. Então, isso tudo a gente também já levantou dentro das reuniões que a gente tinha. Só que a gente nunca foi ouvido, então a gente partiu para a ação nossa. Inclusive, né, todo o trabalho feito, que a gente já debateu no programa passado, que é em relação às denúncias do Ministério Público do Trabalho, e que deu resultado na FUNSAR também, onde o pessoal está também trabalhando, mas também estamos recebendo materiais novos aí, que me parece que há alguma distorção lá, então a gente está avaliando isso e novamente vai reencaminhar o Ministério do Trabalho, indicando aonde as coisas não estão acontecendo como ao acordo do município, da FUNSAR, diante da situação que na verdade gerou todo esse problema. Então nós estamos atentos, nós estamos acompanhando e a gente também pede, pode ter certeza, o servidor pode ficar tranquilo, que aqui nós garantimos a segurança do sigilo do nome do servidor. A não ser, claro, que ele se disponha a testemunhar ou liberar o nome dele, assim como aconteceu em outras pesquisas que a gente fez, onde o servidor pediu e autorizou o uso e a gente encaminhou sim para o Ministério Público para que o Ministério pudesse estar averiguando e chamando para testemunhar. Neste caso também. Em todos os casos a gente tem agido dessa forma, mas a gente fica muito, muito satisfeito também já de início com a pesquisa que a gente fez, porque ela trouxe uma realidade muito grande. Ela atingiu 20% dos nossos servidores e também atingiu 100% da das áreas de atuação da administração municipal. E isso dá na pesquisa de amostragem uma fidelidade muito boa. Né, que a gente pode ter esse relatório técnico como algo seguro para que a gente possa estar propondo ações. Isto, e é importante a gente ressaltar, né, que essa questão institucional, essa questão estrutural, né, que o servidor enfrenta, porque algumas situações que são trazidas para nós, muitas vezes relatam pedidos para que o servidor restrinja as funções que ele esteja fazendo. Só que essas solicitações, elas são verbais. E na hora que esse pedido de limitar as funções que cabem a esse servidor geram algum problema, quem responde é o servidor, porque ele não tem prova nenhuma de que foi mandado fazer daquela maneira. Então, esse é um ciclo que vem se repetindo e que se institucionalizou, né? E isso que a gente precisa tentar reverter também.
A administração pública é baseada na formalidade. Então, a ideia é que os atos sejam atos formais, ou seja, portarias, comunicações internas, ordem de serviços, ofícios, para que o servidor tenha segurança das atribuições e das funções que tenha que fazer e, se nesse processo der qualquer divergência, ele tenha esse documento para demonstrar que ele está tão somente cumprindo ordens, né? E isso vejo que está impactando diretamente na qualidade do serviço e principalmente nessa questão psicossocial, né, do trabalhador no seu ambiente de trabalho, nas limitações que ele sofre pela exercer seu trabalho, e essas limitações são de tempo, de estrutura, de espaço físico, né? E isso precisa ser acompanhado, e por isso que o sindicato se coloca à disposição para o servidor relatar as suas demandas e junto a gente puder tentar alcançar melhores condições de trabalho. Nós temos recebido várias situações de várias áreas também, dos servidores nos questionando, e a orientação sempre é essa, né, doutor? A gente tem sempre passado essa orientação. Tudo precisa ser documentado. Se estão te mandando fazer alguma coisa, exija documento. Se não está lá descrito nas tuas funções, não vale estar lá nas funções afins. Tá, se está dentro das funções afins, tem que vir escrito, bem claro e transparente qual é que é a minha obrigação. Tem que vir através de uma ordem de serviço, dependendo da ordem de serviço, ainda ele tem que partir de uma portaria, ou enfim, de algo maior que vá determinar que você seja obrigado a fazer, para que você, servidor, tenha segurança de estar fazendo corretamente aquela ação a qual você foi ordenado fazer e fique seguro juridicamente e funcionalmente também. Doutor Sávio, mais alguma recomendação, mais alguma fala importante aí para o servidor? O que a gente já recomendou outras vezes, né? Às vezes pode parecer algo não tão importante, mas eu digo sempre, né, Jonas, a ideia é, se tu está perante uma situação que tu está considerando delicada, que está te afetando como a tua saúde, como a tua função, procure fazer um registro pessoal, né? A gente fala um diário de horários, pessoas que estavam presentes, ação que foi realizada, para que na hora que tu venha também trazer para nós aqui, enquanto sindicato, as informações, a gente tenha toda uma sequência lógica, né, para que a gente possa compreender e também poder dar o melhor encaminhamento, porque muitas vezes a gente deixa tudo para a gente lembrar depois o que aconteceu e nesse momento acaba se perdendo informações, nomes, documentos, e isso acaba atrasando e dificultando esse processo. E guardar todos os documentos, né? Exigir também documentado. Isso está bem importante, né, que a gente já tem falado e reforça sempre. Então, obrigado, doutor Sávio. Grande abraço. Obrigado, Ronaldo. E até o próximo programa. Um grande abraço a todos os servidores públicos.